Essa é a inadequação de um país onde uma parte critica violentamente a base da universidade e dos pesquisadores e, ao mesmo tempo, coloca suas esperanças na mão da ciência. Um contrassenso. A citação é dirigida àqueles que atacam a ciência e é uma de muitas análises sobre investimento em pesquisa e desenvolvimento científico no Brasil. O Em Discussão está começando. Cortes orçamentários para ciência e tecnologia estão matando a galinha dos ovos de ouro da economia brasileira. Estão matando a segurança alimentar. Existe uma corrida no mundo, existe o que se chama hoje de nacionalismo da vacina, e a gente viu uma corrida gigantesca com sequestros de ventiladores, com barreiras à exportação de equipamentos, insumos, etc. Uma vez aprovada a vacina, o Brasil está preparado para iniciar a sua produção e distribuição de forma rápida e em larga escala por todo o território nacional. Fazer ciência não é uma coisa que fazer um viaduto, uma estrada, um porto. Se não tem recurso, você interrompe a estrada e retoma depois. Em ciência não é assim. Deputados e senadores ouviram em audiência pública autoridades em ciência no país. Vamos começar falando então dos números, que não são nada bons. Em 2 décadas, uma gangorra dos números para a pesquisa científica. No ano 2000, a soma dos 3 principais fundos do país era de 4 bilhões de reais. Chegou a quase 14 bilhões em 2015, graças ao programa Ciência Sem Fronteira. E agora, em 2020, os números são quase iguais aos de 20 anos atrás. Para este ano, o orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, é de 600 milhões de reais. Outros 4 bilhões e 600 milhões, apesar de arrecadados, estão indisponíveis para a ciência brasileira. A Constituição brasileira, desde 2015, colocou a inovação como uma das suas preocupações. Já tinha cravado a necessidade de se trabalhar ciência e tecnologia. Mas uma coisa é o papel, por mais importante que seja. Outra coisa é a realidade que vive as universidades com retração de verbas, cortes, o FNDCT sendo cortado da maneira que está. O impacto é generalizado. E vamos conhecer também as instituições que foram convidadas para essa audiência pública. Quando o assunto é ciência, estamos falando também de inovação, e aí a indústria tem um papel fundamental. O problema é que, segundo os especialistas, o país vive a cada ano um processo de desindustrialização. A indústria de transformação, que já chegou a representar 35% do PIB nacional, há 5 anos participava com um pouco mais de 11%. E se a métrica for o percentual de pesquisadores em tempo integral nas empresas, caímos de cerca de 40% para quase 26% na primeira década do século XXI. No processo que nós vamos, eu tenho certeza que nós vamos, uma das alavancas da nossa pós-pandemia será a reindustrialização inteligente do país. Vou repetir, reindustrialização inteligente, com valor agregado, com tecnologia e, evidentemente,
com um fluxo controlado, né? Menos intermitente. Eu não chamaria de uma nova reindustrialização. Eu acho que o Brasil perdeu a indústria. O Brasil perdeu capacidade industrial. Praticamente, nós não temos um grande industrial. Nós precisamos discutir uma nova indústria para pós-pandemia. A indústria 4.0, a indústria limpa, a indústria que tenha baseado na transição ecológica. Falta uma indústria mais ativa. A nossa indústria farmacêutica, com raras exceções, tem se dedicado à produção de genéricos. Foi uma fase importante para baratear os medicamentos. Nós precisamos dar agora um salto para o futuro, né? Promover uma indústria que faça inovação disruptiva, que produza novos medicamentos a partir de insumos disponíveis no país. Então, esse é um grande projeto para o país. A palavra é enorme e causa um grande problema para a ciência brasileira: contingenciamento. O dinheiro é arrecadado, mas não chega para quem precisa. Na existência do FNCT, teve um único ano em que o FNCT não foi contingenciado, foi 2010. Foi o único ano. Foi o primeiro e o último, porque antes dele teve contingenciamento e depois dele, todos os anos, houve contingenciamento. Mas essa figura que muitos advogados e políticos inventaram, que é a reserva de contingência, dá uma flexibilidade para o executivo mexer com esses fundos. É isso. Arrecada-se para investir em ciência, mas o dinheiro é contingenciado. O que fazer? O Senado já aprovou um projeto de lei complementar. Nós tivemos aí congelamento de recursos, inclusive recursos bilionários, algo em torno de 30 bilhões de reais. Tivemos também contingenciamento orçamentário, tivemos uma queda significativa de recursos de 2019 em relação a 2018 e agora, em 2020, a preocupação também ainda é muito relevante. E aí tivemos agora a aprovação do projeto, como nós lembramos, Luiz Alci, que proíbe o contingenciamento. É inadmissível mexer na questão do fundo financeiro. Esse é o grande ganho, realmente. O Ministério da Ciência e Tecnologia, lógico, que é totalmente favorável, mas temos que ver essa questão da economia, que infelizmente tem algumas restrições. Mas eles vão nos agradecer muito logo, logo. Eu acho que ele vai ser aprovado e vai ser um marco na história do FNDCT. Mas é preciso lembrar que quando a gente criou os fundos, logo na sequência, não apenas veio o contingenciamento, mas veio uma redução do orçamento do Ministério e do CNPq. E a vacina, hein? É o mundo todo atrás de uma resposta contra o novo coronavírus. A nossa incompetência em cuidar do espalhamento da Covid fez que a gente seja um terreno de expansão do vírus em diversas populações. A segunda razão pela qual o Brasil é interessante é porque o Brasil possui uma infraestrutura de pesquisa exemplar. Nós fizemos a vacina da dengue alguns anos atrás, o seu ensaio clínico com 9 laboratórios espalhados pelo Brasil. Nós estamos fazendo o ensaio clínico da vacina da Oxford com a AstraZeneca, coordenado pela Unifesp, mas com uma rede de laboratórios no país inteiro. Nós estamos fazendo o ensaio clínico da vacina da chinesa, da Coronavac, coordenada. Quem está fazendo é o Instituto Butantan, que já tinha feito o ensaio clínico da vacina da dengue. Tanto a Fiocruz, como o Butantan, como a Unifesp, como a USP, várias universidades brasileiras têm estrutura. Boa parte dos ensaios clínicos contam não apenas com o Butantan e a Fiocruz, mas com uma rede de laboratórios espalhado pelas diversas universidades brasileiras que são capazes de acompanhar, aplicar. Você precisa de gente qualificada, gente treinada, médicos, profissionais de saúde, enfermeiros, etc., para poder fazer esse tipo de coisa. Não é uma coisa que você improvisa de um dia para outro e faz. Então, o Brasil tem esse lado positivo e o lado negativo. Essa é a inadequação de um país que critica violentamente, pelo menos uma parte do país, as suas autoridades, inclusive autoridades super importantes, que critica violentamente a base da universidade e dos pesquisadores e, ao mesmo tempo, coloca
as suas esperanças na mão da ciência, todo mundo esperando uma vacina salvadora. É o contrassenso. Esse é o maior contrapé que a gente poderia viver. Na verdade, isso mostra uma desorientação de uma parte muito grande da elite política brasileira, que não faz um papel que nos deixa orgulhosos. E não dá para falar de produção de vacina sem mencionar, é claro, a distribuição. E essa logística também preocupa. Uma vez aprovada a vacina, o Brasil está preparado para iniciar a sua produção e distribuição de forma rápida e em larga escala por todo o território nacional? Se não, o que seria importante para garantirmos essa preparação? A logística de distribuição da vacina já está sendo traçada em vários outros países. Eu acho que o Brasil está se atrasando em relação a isso, não pode. Eu acho que essa logística é muito importante e tem que ser feita desde o início. Aqui no Brasil, devido à extensão territorial do país, ao número de habitantes, é uma questão crucial como essa vacina vai ser distribuída. Então, acho que já é tempo, já passou do tempo de se fazer uma logística dessa distribuição, debatendo prioridades e caminhos também de transporte dessa vacina, especialmente para populações fragilizadas. Então, é uma questão que já devia ter sido tratado pelo governo, em nível nacional. E o que a Amazônia em Chamas tem a ver com o nosso assunto? Tudo. A FAPESP investe sobre pesquisa sobre a Amazônia nos últimos 10 anos, 200 milhões de reais. E quase que regularmente 20 milhões por ano, 160 bolsas regulares de gente fazendo pesquisa sobre a Amazônia, 80 projetos por ano funcionando sobre a Amazônia. A gente fica bastante orgulhoso, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o papel principal devia caber à União no financiamento da pesquisa sobre a Amazônia. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia sofre com os cortes orçamentários. Eles estão com suas pesquisas abaladas pela falta de recursos. A Embrapa, que foi mencionada várias vezes aqui, está com equipamentos obsoletos. E a segurança alimentar, hoje em dia, é garantida por pesquisas na área de genética, muito importantes, que requerem equipamentos altamente sofisticados. Então, nós estamos falando aqui também da segurança alimentar, da Embrapa. Em outras palavras, os cortes orçamentários para a ciência e tecnologia estão matando a galinha dos ovos de ouro da economia brasileira. Estão matando a segurança alimentar, que é válida para o mundo inteiro. Os alimentos que são distribuídos para o mundo inteiro. Eu sei que os institutos da Amazônia importantíssimos, como o GEUD, o INPA, a Universidade Federal do Amazonas, do Pará, estão com reduções muito críticas de recursos. Então, nós precisamos... A FAPESP faz um trabalho importante na Amazônia, mas o governo federal poderia fazer muito mais. A gente deveria ter um projeto para a Amazônia, um projeto nacional de ocupação inteligente, né? Evidentemente, levando em conta a questão humana e social das populações todas que residem na Amazônia. E que plantinha é essa que a biodiversidade da Amazônia nos oferece? O fruto que vira remédio e vale mais do que o ouro. Quando eu mostrei aquela frutinha amarela, né, da qual se extrai esse produto que é mais valioso que ouro, né, eu estou mostrando uma alternativa para a Amazônia, de lutar contra as suas predatórias através de uma atividade que é mais lucrativa que as outras. É muito mais lucrativo que extrair madeira, é muito mais lucrativo naquela região que pecuária. É uma atividade que pode trazer riqueza para o país. E prestem atenção nesse alerta dos nossos cientistas, a relação entre o desmatamento e os vírus da floresta. O desmatamento libera um estoque de vírus para a civilização urbana, né? Então, cerca de 500 vírus já foram classificados e identificados na região amazônica, e o desmatamento libera esses vírus e calcula-se que cerca de algumas dezenas de vírus possam ter impacto sobre o ser humano. Fonte de uma nova pandemia? Espero que não. Questões tipo, que a comunidade científica tem discutido muito também, os riscos de um desmatamento acelerado, como está acontecendo na Amazônia, que pode trazer esses vetores ou trazer vírus novos ou fungos, uma série de outras doenças e vetores específicos da floresta que podem
atuar na disseminação de novas doenças. Agora, perguntas e respostas do internauta, dos parlamentares. Os riscos para os voluntários, qual é a garantia que a ciência dá à pessoa que se apresenta para servir, não como cobaia, como um voluntário de uma pesquisa de vacina, por exemplo? E quais são os riscos que esses cidadãos também estão expostos? É um protocolo da Organização Mundial da Saúde de modo a reduzir muito esses riscos. Começando com pessoas mais jovens, doses pequenas e um acompanhamento constante. Eu diria que as pessoas que estão participando desses ensaios clínicos estão sendo monitoradas muito mais e muito mais frequentemente, mais intensamente do que a população geral. É muito importante, né? Confiar na ciência, confiar na medicina, confiar na pesquisa que está sendo feita, mas também sabendo que a ciência busca a verdade. A ciência não é um dogma, é um empreendimento sempre em busca da verdade, em busca do aperfeiçoamento. A ciência aprende. Agora, é importante que medicamentos sejam receitados por médicos e não por políticos, né? Por autoridades governamentais. Então, isso nós temos insistido muito. E temos insistido através da mídia e através de contatos, né, com políticos e com autoridades governamentais. A ciência também não dá certeza absoluta. Isso é que, às vezes, as pessoas também nos pedem uma certeza de 100%. Isso é incompatível com a ciência. A incerteza está presente. O que nós temos é a probabilidade muito grande. O Brasil careceu e carece de um planejamento nacional de enfrentamento adequado à pandemia. Então, essa divergência entre governos locais é uma questão política maior. Nós não podemos resolver isso. Essa é uma questão política de fundo. Como aproximar o governo federal do governo estaduais e municipais. Essa é central. Quais são as estratégias para que o Brasil consiga se aproximar do nível de inovação tecnológica de outros países? Quais são os maiores desafios para se fazer pesquisa clínica no Brasil? Na opinião dos senhores, o que falta para que o país possa ter o maior protagonismo em produção científica? O que falta, eu digo, em primeiro lugar, é respeitar a prioridade. É preciso que ciência, tecnologia e inovação sejam prioridades efetivas de governo. Nem os governos muitas vezes falam, mas não atuam de modo correspondente. Crise vai ter sempre. Você sai de uma e entra em outra. É a história da gente. O problema é que as pesquisas todas mostram, e o resultado dos países mostram que aqueles países que, mesmo durante as crises, investiram e mantiveram o padrão de investimento em ciência e tecnologia, eles saíram mais rapidamente das crises. Segundo, tem que ter estabilidade. Fazer ciência não é uma coisa que fazer um viaduto, uma estrada, um porto. Se não tem recurso, você interrompe a estrada e retoma depois. Em ciência não é assim. Quando você para e interrompe um investimento, aquilo que era a chave, a metodologia, o equipamento, eles envelhecem. A gente perde a oportunidade. Então é fundamental que haja estabilidade. Existe uma corrida no mundo, existe o que se chama hoje de nacionalismo da vacina, e a gente viu uma corrida gigantesca com sequestros de ventiladores, com barreiras à exportação de equipamentos, insumos, etc. E isso é um negócio que tem que chamar a atenção dos governantes no Brasil nesses próximos anos. É uma questão de soberania. Para questões que são complicadas, como saúde pública, você não pode ser vulnerável, na verdade, a uma cadeia de suprimento que pode ser bruscamente interrompida por uma medida de um outro país, e no contexto em que há uma preocupação grande de cada país com as suas populações. De primeiro vacinar suas populações, restringir a exportação de equipamentos ou de medicamentos terapêuticos para as suas populações. Há aqui uma questão crítica e que é preciso ser encarada com seriedade pelo governo com respeito à produção de insumos, equipamentos médicos hospitalares. Qual é e como deve ser a relação de financiamento entre o poder público e o poder privado para a pesquisa? Se o Brasil aproveita bem os recursos que poderiam chegar da iniciativa privada? Essas três perguntas estão relacionadas. Em outros países, a participação do setor privado em pesquisa e desenvolvimento é muito mais significativa do que no Brasil. Isso significa que o Brasil, ao longo das décadas, não teve políticas públicas adequadas para estimular isso. Essa é uma das questões. No Brasil, a gente tem setores que avançaram muito em ciência e tecnologia, como na área do
do agronegócio, como na área do petróleo, como nos aviões. Existem exemplos de sucesso muito grandes da ciência e tecnologia brasileira, mas existem também muitas lacunas. Então, a gente não conseguiu construir historicamente uma participação mais efetiva do setor privado em pesquisa e desenvolvimento. E nessa luta diária contra a Covid-19, o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, não poderia ser esquecido. Eu acho que nós vimos a importância do Sistema Único de Saúde nessa crise, né? Especialmente com relação à população mais pobre, à população mais fragilizada, aqueles que não têm recursos para pagar um seguro privado, né? Então, o SUS tem sido um elemento extremamente importante para reduzir o número de mortes no país, para tratar melhor os infectados. Agora, o que falta, né? Falta uma coisa que nós temos insistido durante muito tempo, falta um projeto de um complexo industrial da saúde no país. Mas com a pandemia vieram juntos a solidariedade, a filantropia, o trabalho que nos orgulha. É o que nós vamos ver agora. Na USP, a professora Esther Sabino, eles, logo no começo, em março, já tinham decodificado o genoma do vírus. Pesquisadores, como o professor Durandon, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, sintetizaram o vírus em fevereiro já e permitiram que o Brasil fizesse testes de todas as famílias de vírus, o que, num certo sentido, ajudou a salvar vidas. Essa é a questão de fundo que está colocada. Ciência ajuda a salvar vidas. E essa realidade dificilmente ela é entendida e compreendida por uma parte significativa da elite política do nosso país. É preciso mudar nesse sentido. Felizmente, na verdade, a Covid também trouxe uma outra realidade, uma mudança importante no país, que é o peso da filantropia. Quer dizer, eu acho que isso é uma novidade interessante, que a gente tem que refletir sobre o que ela significa. É difícil saber se ela, passada essa pandemia, ela vai persistir, mas eu acho que ela mudou hábitos de uma parte importante da elite brasileira que percebe o papel da ciência e que quer ajudar a construir isso. É um organismo que está sendo atacado no momento por um inimigo invisível, insidioso, né? E que nós precisamos defender. E a maneira de defender esse organismo único, que é a civilização humana, passa por várias coisas. Passa por ciência, passa por tecnologia, passa por inovação, passa também por uma qualidade muito importante na humanidade, que é a solidariedade, né? Então, quando se diz use máscaras, não é somente para se proteger, é para proteger o outro. Como vimos ao longo do programa, a comunidade científica está preocupada com os recursos para a área. Então, já colocou na agenda a batalha pelo orçamento de 2021. Esse orçamento para 2021, a nossa preocupação é com o FDCT, mas é também com o orçamento de 2021, senador, porque aí ele afeta a CAPES, ele afeta o CNPq, o fomento para as pesquisas, afeta os editais, afeta várias questões que são fundamentais para a ciência brasileira continuar o seu trabalho. Quer dizer, vinha num processo de crescimento, agora nós estamos num processo de retração, e certamente, e essa foi uma das perguntas, atrapalhou bastante o enfrentamento adequado. Mas está sendo feito um esforço muito grande para poder se recuperar esse quadro. E vocês sabem como as encomendas de Estado podem ajudar a ciência brasileira? Acompanhe. Foram encomendas de Estado que incentivaram a indústria de informática nos Estados Unidos. A Oracle, que produz bancos de dados, né, começou com uma encomenda da CIA, que precisava de um banco de dados confiável e não ia importar de outros países, né, por questões de segurança nacional, né? Então, encomendas de Estado são importantes. Então, devíamos ter mais encomendas de Estado, por exemplo, né, para a Amazônia, para outras regiões. O Cerrado também está sendo ameaçado, né? Então, é uma mudança de orientação. Em vez de você simplesmente dar crédito, né, você faz encomendas de Estado que garantem uma direção, dá um direcionamento para a indústria. E diante da tragédia sanitária que vivemos, nada melhor do que lembrar o que diz a Constituição sobre saúde e pesquisa científica.
liberação total dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É o Fundeb da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Precisamos desses recursos este ano, né, para conseguir superar a crise da pandemia, tanto a crise sanitária como a crise social e a crise econômica que assola esse país. E o Em Discussão fica por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima.